vocês? Está começando mais um DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Esse é o episódio número 26, né? Estamos bem longe já aqui. 26 semanas fazendo isso, desde o dia 1º de janeiro. E hoje é dia 24 de junho de 2020. Você deve estar estranhando, né? Mudou um pouquinho a apresentação. Cadê o Rodrigo? Cadê o Vini? Eu não sei, né? Eu sinceramente não sei. O Rodrigo, na verdade, ele está de licença maternidade. ele tá amamentando, né, as crianças e tal. Nasceu a nova neném dele aí, meus parabéns pro Rodrigo. Então ele tá de essa licença aí, vamos dizer assim, né? Então ele tá realmente afastado essas últimas semanas aí. E o Vini, ele deu um rage kit hoje, né? Teve uma pequena desavença, vamos dizer assim. Ele não tá gravando episódio com a gente hoje. Vamos ver se ele continua futuramente, tá? Mas, Vini, te amamos, tá bom? De qualquer jeito, gente, estamos aqui para mais um episódio do DevSecOps Podcast. Cássio Batista falando. Hoje eu vou falar sozinho, então vocês vão ter que me aturar por 1 hora. Não, mentira, eu não vou gravar 1 hora porque nem eu aguento, tá? Quando a gente tá em debate, né, em discussão, é muito mais fácil, mas sozinho é mais complicado de falar 1 hora aqui para vocês ficarem ouvindo, né? Então a ideia é a gente falar hoje sobre devo estudar produto ou tecnologia? Nosso episódio 26 do DevSecOps Podcast, tá bom? Então a gente vai tirar essa dúvida hoje, vamos entender um pouquinho disso, falar um pouquinho sobre isso. Afinal, né, é interessante focar num produto só ou devo abranger, estudar uma tecnologia mais base, né, e ficar aí livre de uma empresa, né, ou focado num produto específico, enfim. Eu conheço os dois cenários, né, conheço pessoas dos dois cenários e vou dar um pouquinho desse overview para vocês, tá bom? Então nosso episódio começa agora. E a ideia é começar falando o seguinte. Quando comecei, né, na verdade, estudar programação, desenvolvimento, segurança e tudo mais, eu nunca tive essa questão de produto especificamente. Exceto pelo fato de, na época que comecei a desenvolver, eu foquei muito na carreira profissional, né, lógico, nos estudos e tal, não. Eu aprendi Java, aprendi Visual Basic 6, aprendi JavaScript, aprendi C#, quase que tudo ao mesmo tempo, né, então eu já não estava amarrado a um produto especificamente. E aprendendo de fato programação com várias tecnologias e linguagens diferentes, né, IDEs diferentes. O ponto é, na época o .NET ele era um pouco engessado, um pouco amarrado. Então, por exemplo, ele era preso ao IS. Qualquer aplicação web que você fosse fazer, você tinha que rodar no IS, no Internet Information Services, que era o servidor web da Microsoft, né, do Windows. Não é ainda, né? E esse era o grande problema do .NET, né? Você estava amarrado ao Windows. Qualquer aplicação web que você fizesse, web service até na época, né? Ou sites mesmo, etc. Você estava amarrado ao IS. Então você teria que usar o Windows por um longo tempo. Hoje isso mudou, a Microsoft mudou a tecnologia, veio o .NET Core aí para mudar muita coisa. Então hoje você roda uma aplicação .NET Web em qualquer servidor web, né? Praticamente. Mas na época não. Então na época, qual era o problema? A galera brincava, né? O programador do .NET era amarrado ao Windows por conta disso, né? Justamente por conta do IS tá amarrado ali. Mas, de modo geral, eu aprendi Java, né, que JVM e tudo mais, desenvolver Java para qualquer plataforma, para Linux, etc., para qualquer outro servidor web, então eu estava livre nesse sentido. E aí tem até alguns pontos que eu coloquei aqui para a gente discutir hoje, né, referente a essa questão de o que estudar, afinal, né, focar num produto ou numa tecnologia. Então, o primeiro ponto é a palavra foco, justamente, né, quando a gente fala de produto, a gente tem um foco muito maior. A mesma coisa de eu falar assim, cara, eu vou aprender programação, mas eu só vou usar o Visual Studio, só vou usar C#. Então, estou focado num produto do Visual Studio, né, especificamente, e numa linguagem específica. Né? Então, estou focado num produto específico. Né? Mesmo que Java pareça com C#, mesmo que JavaScript pareça com as outras duas, né? Mesmo que C++ pareça, mas você acaba, quando você foca numa coisa só, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Você está direcionando a sua carreira para você ser um especialista. Né? Isso tende a te trazer benefícios, inclusive futuros. Mas você não... o especialista, né, o cara muito focado que só sabe uma coisa só, ele não sobrevive muito tempo. Precisamos de mais abrangência, vamos dizer assim. E aí vem a parte de estudar tecnologia, porque ela é muito mais abrangente. Quando você fala assim, eu vou aprender programação, né? Então você aprende lógica de programação. Você não está focado numa linguagem específica. Por exemplo, tá, gente? Alguns exemplos aqui, dá para citar outros trocentos diferentes. Mas pegando o gancho da programação aí. Então, quando você fala, vou estudar programação, algoritmos, lógica de programação, ou o famoso português estruturado, né, Portugal, você está aprendendo como é que funciona um algoritmo, para você implementar ele em qualquer linguagem. E aí a linguagem depois é um detalhe de sintaxe, né? Se você vai para o Java, para o C#, etc, etc.
Então, uma vez que você tem a base ali da lógica de programação, isso acaba ficando mais claro para você. Então, você abrangiu, né, de um modo geral, quando você escolhe estudar a tecnologia ou a base dela, e não um produto específico, beleza? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é essa questão do foco, né? Ele é até bom, né, em certo momento, na verdade, mas abrangir, eu creio eu, né, que seja um pouco melhor, tá bom? Um outro ponto, né, um outro item importante a gente destacar aqui é a questão da ferramenta, né? O próprio fabricante ou empresa, quando você escolhe um produto específico, está amarrado àquela empresa, né? Pelo tempo que você dedicar naquele produto. Então você falou assim, cara, eu vou estudar banco de dados, mas eu só quero saber de Oracle. Eu só quero saber de Oracle, não me interessa outro, eu quero aprender banco de dados com Oracle. Legal. Então você focou no Oracle, aprendeu lá o PLSQL, aprendeu o SQL ANSI, né, que acaba sendo comum para outros bancos de dados, mas o PLSQL só funciona para o Oracle. Então imagina que você é um cara de 10 anos de experiência, absurdamente sênior, arquiteto de banco de dados, PLSQL. O dia que a Oracle decidir, lógico, isso não vai acontecer, mas corre isso risco, né? Estou dando um exemplo aqui, pior cenário, mas para outras tecnologias já aconteceu. Mas imagina a Oracle amanhã falar, ó, PLSQL morreu, não existe mais, não vou dar mais suporte, vai ser só sistema legado. Tudo bem que você vai ter emprego por um bom tempo, né? Muita empresa ainda vai utilizar, vai demorar um tempo ainda, mas o ponto aqui você fica preso a essa empresa e a essa tecnologia, né? O dia que o fabricante decidir não dar mais suporte, ou desligar aquilo, né? Ou falar, cara, isso aqui não funciona mais, as empresas vão deixar de adotar aquilo como tecnologia, aquele produto, né, como tecnologia, que você é especialista, você pode ser o melhor do Brasil, do mundo, que sabe? Mas uma hora isso pode te prejudicar, né? Você fica na mão da empresa dela continuar mantendo aquilo, continuar evoluindo aquele produto, continuar dando manutenção, oferecendo suporte, vendendo, né? Produzindo, etc, etc, etc. Então é ruim, né, ficar amarrado a isso porque você não sabe o dia de amanhã, né? O que acontece com as empresas e tudo mais. Aconteceu com o Java, né? O Java era da Sans, que depois a Oracle comprou. Lógico que a linguagem não iria morrer, né? Dificilmente, é o tipo de coisa mais extrema. Mas imagina que fosse o caso da Sans falar, cara, não vou dar mais suporte para Java, não vai evoluir mais a linguagem, acabou. Foda-se vocês aí. Então a galera que dedicou a carreira, a vida a estudar Java, etc, estaria bem complicado. Então é importante pensar nisso, né, quando você decide estudar um produto específico ou uma tecnologia, tá? Por outro lado, quando você decide uma tecnologia, você está livre de fabricar sua empresa. Você está livre. Você fala, cara, eu vou estudar Java hoje, que é da Oracle. No dia de amanhã eu vou estudar Python. No outro dia eu vou estudar C Sharp e no outro dia eu vou estudar Lua. Não importa. Eu vou estudar várias linguagens de programação, porque eu quero ser full stack, eu quero ser livre de empresa ou de fabricante, né? Eu aprendi Ruby on Rails, eu aprendi Python, eu aprendi Java. Legal, né? As três não vão falir, né? Se uma falir, beleza, tem outras duas opções, né? Percebe? Então é um pouquinho dessa liberdade de empresa ou fabricante que a gente ganha quando a gente resolve estudar uma tecnologia, né, e tá um pouquinho mais aberto para o mercado, vamos dizer assim, não, aberto para as possibilidades que isso oferece. Não que seja ruim você ser especialista em produto. Eu conheço, tem colegas meus que são especialistas em produtos, por exemplo, que ganham dinheiro absurdo, justamente por ser especialista naquilo. Acho que um bom exemplo disso seria os RPs, né? Tem colegas que são... Eu esqueci o nome lá agora. Não lembro se é programador, analista funcional, enfim. Mas ele é especialista na programação. Especialista no SAP, né, no famoso SAP. Então ele é... Cara, o cara tá há 10 anos programando em SAP. Até esqueci o nome da linguagem lá agora. ABAP, se não me engano é ABAP. Enfim, ele é especialista em SAP. E, cara, ele ganha, assim, 3 dígitos valor hora. Né, ele ganha muito bem. Só que, se amanhã ele decidir sair da SAP, fazer outra coisa, ou ele vai trabalhar numa empresa que tem a SAP para ele dar manutenção, ou se ele falar assim, eu sou um profissional de TI com 15 anos de experiência, né? Sou arquiteto, sou sênior, beleza. Mas no mercado é mais difícil. Ele pode não ter experiência nenhuma com JavaScript, com front-end, com back-end, com banco de dados. Percebe? Ele está muito tempo dedicado num produto só. E esse produto, tudo bem que o SAP, né, também é um negócio absurdo, muita gente usa, etc, etc. Mas ele está limitado a isso. Ele vai limitado a trabalhar em empresas que têm SAP. E, por exemplo, empresas que têm SAP são só nível enterprise, né? Empresas grandes e tal. Então é mais complicado. Agora o cara que fala, não, cara, eu sou programador web. Você programa em qual linguagem? Eu sou C Sharp e Java. Pô, o cara já está com 99% da abrangência das linguagens garantida, né? Se considera, lógico, Python, Ruby e outros aí. Mas você percebe o que eu quero dizer, gente? Para vocês que estão ouvindo aí, que estão começando a carreira, vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, o ponto aqui é esse, né? Eu quero estar amarrado a um produto que eu não sei o dia de amanhã, né? Por mais extremo que seja o cenário, a SAP vai fechar amanhã. Não vai, lógico que não vai.
Mas por mais que eu não saiba o dia de amanhã, beleza? É uma incerteza que existe, seja pequena ou seja grande. Ou eu quero estar livre de fabricante de empresa para escolher a tecnologia que eu quiser. Ou, né, eu sei uma tecnologia, programação, por exemplo, e eu vou escolher o produto que eu quiser, a ideia que eu quiser para trabalhar, ou me adequar ao cliente que eu esteja trabalhando, à empresa que eu esteja trabalhando. Né? Amanhã eu posso estar numa empresa de Java, no outro dia numa empresa de C Sharp, no outro dia numa empresa de Python, não importa, porque eu sei programar. É diferente de eu falar assim, eu sou especialista em Visual Studio. Né? Só sei arrastar e soltar, usar o Visual Studio, a galera zoava na faculdade, né? Programador .NET não vive sem o mouse para poder fazer drag and drop. Então, assim, o cara ele é programador ou ele é usuário de Visual Studio? Igual também numa outra empresa que eu trabalhei, né? A galera não era programador, era pesquisador de Stack Overflow. Porque a galera era muito boa em pesquisar todo o código, tudo que precisava. Mas quando a gente migrou para um projeto, para um banco específico que não tinha internet liberada, por exemplo, a gente viu que 80% é muito, mas 70% da galera de cada equipe que tinha lá saiu. Porque não performava, justamente porque não tinha internet para pesquisar muitas coisas. Então tinha que tirar do fundo do cérebro ali o que você aprendeu, o que você sabia, o que você tinha de experiência para programar, né? O dia a dia lá. Então é mais um ponto aí a ser levado em consideração. Outra questão é preço. Né? Quando você está... Preço assim, né? Custo, vamos dizer assim, financeiramente. Quando você está atrelado a um produto específico, você tem um valor definido no mercado, até como profissional. O programador SAP ganha R$1 a hora. Lógico que não é isso, tá, gente? Mas é muito mais, né? Mas, sei lá, o programador SAP ganha R$1 a hora. Cara, seja na empresa 1, 2, 3, 4 ou 10. A média é que o programador SAP ganha R$1 a hora, beleza? O programador C Sharp na empresa X é R$1 a hora. Na empresa Y é R$10 a hora. Na empresa Z é R$5 a hora. Então você consegue flutuar, vamos dizer assim, enquanto preço de profissional, tá, gente? Lógico que depende do nível do conhecimento, depende da consultoria, depende do projeto, depende de vários fatores. Outro ponto importante que a gente tem que destacar, né, pessoal, é literalmente a questão do preço da própria solução, da própria ferramenta, né? Se você é focado num produto especificamente, esse produto pode custar uma grana, né? Às vezes você nem consegue nem em casa para você testar, praticar, estudar, né? Você fica limitado aí à questão da própria fabricante, né, etc, etc. Quando você tem a questão da independência, né? Não sou focado num produto, qualquer tecnologia, qualquer coisa me serve. Isso acaba trazendo, né, essa questão do ganho, tanto para o seu profissional, né, questão de salário, né, quanto é que o mercado paga para esse tipo de profissional, etc, etc, quanto para a questão do preço da ferramenta. Você pode trabalhar com uma ferramenta de software livre, por exemplo, né? Uma ideia que é pública, né, que é livre, etc. Você não precisa pagar licença, esse tipo de coisa. Então você fica livre até nesse sentido. É importante destacar esse ponto também. Né? Um outro ponto bem bacana da gente comentar é a questão quando você é focado num produto, você pode falar assim, esse produto é muito bom, eu sou muito bom nisso, a empresa dá suporte, tal, legal, blá, 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 blá. Show de bola, top, zica da balada, zica do rolê, maravilhoso. Só que esse produto ele não é 100%. Você pode adorar ele, mas ele não é 100%. Ele pode ter alguma coisa que te desagrada, ou não ter algo que você precisa. Tal produto é muito bom, eu sou especialista, trabalho com ele, mas não tem tal coisa. Não tem tal coisa, os clientes reclamam para que eu trabalho, eu precisava aprender tal coisa e esse produto não faz isso, aquela questão. Quando você não focou num produto e você aprendeu uma tecnologia, você tem liberdade de escolha. Né? Alguma coisa pode não te atender especificamente e você fala, tá bom, nessa ferramenta isso aqui não atende, eu vou para outra. Ou, né, tal ferramenta não atende, tá bom, eu vou usar outra. Ou ainda combinar essas ferramentas e usar várias delas. Né? Então, tudo isso é importante levar em consideração também. Por exemplo, na época que eu desenvolvi em .NET C Sharp, né, eu lembro que o C Sharp já tinha questão de collections, por exemplo. E no Java não tinha ainda, né, você tinha que fazer umas outras coisas lá. E eu lembro que a galera falava isso, o Java é legal, C Sharp é legal e tal, mas Java não tem tal coisa, questão de collections, né. E era um recurso muito bacana na época, eu lembro que era um dos pontos assim, que me vem à cabeça agora pra gente destacar. Hoje falando um pouquinho mais de segurança, né, segurança da informação, por exemplo, eu passei por algum projeto de UAF, né, por exemplo, então eu fiz algumas POCs com alguns produtos. Então eu via que um UAF era muito bom numa coisa, o outro era muito bom noutra. Né? Enquanto um UAF era muito bom de criar regra, customizar, até a granularidade das regras, ali de requisição, o que você queria bloquear, o que não queria, o outro já era mais engessado na questão de regras e tudo mais.
Era só as regras definidas por padrão, você customizava muito pouco, né? Ou quase nada você customizava. Em compensação, esse outro, o painel de administração dele era muito mais bonito, muito mais intuitivo, vamos dizer assim. Enquanto que o outro era mais chato de mexer, né? Percebe? Então, produto é uma coisa complicada. Eles competem no mercado. Né? Há quem diga que rola até como é que eu posso dizer, um acordo de cavalheiros, né? Tipo, meu produto vai ter tal coisa, o seu não vai ter, aí o seu faz tal coisa, o meu não vai, né? Enfim, para algumas ferramentas. Então, tipo, você ganha um mercado, eu vou ganhar outro, todo mundo ganha, né? Rola uma parada dessa, rola uma lenda urbana dessa daí. Há quem diga que não, há quem diga que é loucura, mas eu acredito que existe sim. De qualquer modo é isso, quando você tem que escolher um produto, você acaba ficando refém, né? Você fala, puta, eu vou comprar, no caso, né? Eu ia comprar um WAF. O WAF custa... o WAF custa mais que o salário dos integrantes desse podcast, pra você ter ideia. Ou um Fire, por exemplo, né? Enfim, um equipamento de servidor, né? Pensem nesse tipo de coisa. E aí você fala, puta, qual que eu escolho? Você vai fazer uma lista de avaliações, você fala, putz, eu preciso do item 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza, eu preciso de todos esses itens. E aí você vai testar as ferramentas. Putz, uma ferramenta não atendeu algum item para você, esse item era crucial, então essa ferramenta já está fora. Ou, putz, duas ferramentas que atenderam todos os requisitos que eu preciso. Inclusive preço, flexibilidade, etc, etc, etc. Qual eu escolho? Ou aí que você começa a fazer a eliminação. Putz, o que eu gostaria que tivesse que não tem, né, que não é essencial, mas eu gostaria que tivesse? O que facilita a minha vida mais num do que no outro? E aí talvez você tome essa escolha de produto. Mas você vê que é muito difícil. Quando você não tem isso, né, você está livre de produtos, né, vamos dizer assim, você pode escolher vários, usar combinações de vários, etc. Isso acaba sendo muito mais fácil. Você pode combinar eles para falar, tá bom, o produto A não tem isso que eu preciso, eu posso combinar com o B ou com o C. Né, desde, lógico, né, que você tenha dinheiro para isso, ou ainda que sejam free, open source, etc, etc. Tá bom? Então, acho que é um ponto a levar em consideração também. Um outro detalhe que eu levantei aqui para passar para vocês, né, um pouquinho da minha visão aí, é a questão de treinamento, né, treinamento, estudo. Você fala assim, cara, beleza, eu vou estudar, deixa eu pensar uma tecnologia ou algo. Banco de dados, vamos falar de banco de dados. Tá bom, eu vou estudar MySQL. Eu vou estudar SQL Server. Vamos falar de SQL Server. Vou estudar SQL Server. Ótimo, legal. Então, eu preciso confiar especificamente. Na verdade, não, né? Não foi um bom exemplo, mas o ponto é assim. O que eu quero dizer? Quando você fala... Me confundi aqui. Desculpa aí, gente. Pô, tô fazendo um bagulho sozinho a primeira vez. Tô sem meus amigos aqui. Tô triste, solitário. Cadê meus amigos? Fodam-se eles. Bom, o ponto aqui é o seguinte, vamos lá. Você fala assim, eu quero estudar SQL Server, legal. Onde está a documentação oficial do SQL Server? Né? Eu comecei a falar de treinamento, mas na verdade eu queria falar de documentação. Beleza? E daqui a pouco a gente fala de treinamento. Então, onde está a documentação oficial, né, do fabricante do SQL Server? No site da Microsoft. No MSDN lá e tal, no site da Microsoft. Legal. Então, toda a documentação oficial do produto está no site da Microsoft. Então, eu preciso confiar na Microsoft para que ela me forneça documentação e suporte disso. Lógico, uma vez que eu comprei um SQL Server, por exemplo, eu tenho todo o suporte, etc, etc, que também tem uma questão de preço, né? Mas o ponto é, toda a documentação oficial é da Microsoft, né? Por experiência, a documentação da Microsoft, especificamente, é muito boa, é muito completa, muito rica, tem bastante detalhe, além de ser algo muito grande, né? Então, além da documentação oficial, você tem uma comunidade muito forte, muita gente usa, muita gente fala disso. Então, muita gente tem problemas diferentes, que alguém vai ter um problema parecido com o seu e vai te ajudar de alguma forma. Então você acaba resolvendo problemas ou achando alguma coisa na documentação ou no manual de uma forma mais tranquila. Um outro exemplo é Elasticsearch, por exemplo. Recentemente eu fiz alguns projetos de CIEM com Elasticsearch. E apesar de ser open source, mesmo tendo a versão Enterprise e tal, mas eu usei a versão open source. E, cara, a documentação deles é muito fantástica, né? É muito detalhada, tem tudo, além de muita gente já estar utilizando. Então, o que às vezes eu não seguia a documentação e não estava funcionando, você pesquisava num fórum, alguém já tinha resolvido. Então, isso é um destaque também para produtos. Então, por que destaque para produto? Porque você tem uma empresa por trás mantendo aquele produto. Né? E é importante avaliar como é essa documentação e o suporte, caso você precise. Aí já é um ponto negativo quando você abrange para tecnologia, quando você larga a mão de um produto específico. Você fica à mercê de software livre, por exemplo, a comunidade. Né? Ou alguma empresa que por trás, mas que não cobre por esse software, mas que tem a documentação atualizada e de qualidade. Gente, uma coisa é ter documentação, outra coisa é ter documentação com qualidade. Recentemente eu precisei fazer um trabalho de licitação e, cara, pesquisar item por item de uma licitação, né, de uma request ali na documentação do fabricante é um parto,
quando a documentação é pobre. Porque você acha que tem, é coisa simples, você vai lá e não tem. Aí você precisa ligar pro fabricante, falar, etc, etc. É um saco. Cara, de verdade, é um saco. E é um produto, eu não vou falar produto, nem empresa não, mas assim, é um produto grande, um produto caro, da área de segurança específica e tal. E a documentação é ruim, beleza? Então fica a dica aí, né? É um ponto a se levar em consideração. Quando você abre mão, né, de um produto específico para ver vários outros, então você está à mercê de várias documentações diferentes, que podem ser boas ou não, podem estar atualizadas ou não, e aí isso é um problema, né? Até a questão da comunidade, né? Putz, esse produto que eu escolhi, essa tecnologia que eu escolhi, tem uma comunidade forte, as pessoas usam, trabalham com isso, pô, legal. Então eu sei que bastante gente vai estar falando sobre aquilo, passando sobre aquilo, fazendo post, escrevendo sobre aquilo, se teve problema ou não, como resolver o problema ou não. Quando você escolhe a tecnologia ruim nesse sentido, né? Um exemplo eu trabalhei num projeto, numa empresa aí que usava Ember.js. E apesar de eu ter trabalhado pouco, né, com a tecnologia especificamente, eu lembro que a galera falava, cara, poucas empresas usam, poucos desenvolvedores conhecem isso, têm experiência com isso, a documentação é pobre, ou na verdade a documentação é até boa, mas é só aquilo, é só o site oficial, qualquer coisa que você tá dando errado, você precisa pesquisar, você se ferrou, porque você não vai achar. Né? Então você tinha esses pontos ruins assim que eu vi a galera comentando especificamente, né? E o próprio suporte. Se você precisa do suporte, uma atenção de alguém, etc., que seja oficial ou não, né? Isso acaba ficando mais complicado, dependendo da tecnologia que você escolha para trabalhar, tá bom? Então é mais um ponto aí a levar em consideração. Aí sim, agora a gente fala da parte de treinamento, né? Estudo, né? Educação com relação àquela tecnologia ou aquele produto. Quando você está falando de produtos robustos com uma empresa por trás, e aí é o exemplo do SQL Server, o exemplo do Mongo, por exemplo, né, falando de banco de dados, o próprio Oracle, né? Tem empresas por trás que, cara, produzem treinamentos e, inclusive, certificações muito ricas mesmo. Cursos, inclusive gratuitos, né, além dos pagos, que são muito bem pagos, por sinal, mas produzem um material muito bom, né, para todo mundo que quer conhecer aquele produto, não só para quem compra ele, paga ele, mas para todo mundo aprender. Né, o MongoDB, por exemplo, apesar de ter a versão Enterprise dele e tudo mais, você tem o Mongo University, que você pode aprender Mongo de vários níveis, né, desde o iniciante até o DBA lá, que eles falam, com cursos gratuitos, né, e com certificado, né. Além, lógico, da certificação, que você paga para tirar aquela prova, etc, etc, mas eles oferecem um conteúdo muito rico para você aprender sobre aquela tecnologia. E eu diria que isso é uma estratégia até, né? Porque é mais fácil você vender esse tipo de produto para o desenvolvedor, para quem usa. Você não vai vender para o presidente da empresa. O presidente ele quer saber o que é mais barato e mais eficaz, né? De um modo bem grosseiro falando. Mas se o desenvolvedor gosta daquilo, ele usa, vê que é fácil, vê que ele ganha poder com aquilo, ele vai levar isso para dentro da empresa e vai falar, pô, eu quero usar essa ferramenta é boa. E vai justificar e etc. Então a venda ela acontece de baixo para cima, vamos dizer assim, né? Categorizando um nível hierárquico. Então as empresas, né, especialmente as desenvolvedoras de produtos, elas oferecem treinamentos e certificações muito boas. Por outro lado, né, tecnologias mais abrangentes, ou, né, se você não focou num produto específico, também. Você pode ter treinamentos e certificações, ou nem ter certificações, né, tem linguagens aí que não tem certificação, por exemplo, ou outros produtos, e nem treinamentos oficiais, né, putz, um treinamento oficial de, sei lá, de Lua. Nunca procurei, tá, gente? Se você tá ouvindo aí programa em Lua, desculpa, mas eu nunca vi, né? Nunca procurei, mas também nunca vi. Ou seria nunca vi porque eu nunca procurei. E agora? Eu não vi porque eu não procurei, ou não procurei porque eu achei que eu não ia ver? Fica a dúvida. Enfim. Mas vamos lá, né? O treinamento de Lua, o treinamento oficial de Lua, né? Ou mesmo uma certificação. Tem, não tem, né? Não sei. Putz, eu vou ter que aprender, cara, na unha, na raça, rezar pra alguém ter passado por um problema, pra eu resolver aquele problema, ou eu criar a solução, né? Se for o caso. Agora, cara, você fala, quero aprender SQL Server, quero aprender MySQL. Gente, você aprende MySQL hoje na padaria. Tem um folheto lá ensinando a fazer um select em MySQL na padaria. Muita gente usa. Então, além de ter uma documentação rica, uma comunidade forte, vários treinamentos, né? Pessoas criam treinamentos sobre produtos, né? Da visão dela e dos pontos que ela acha relevante, né? Etc. Então, também é um ponto a considerar na questão de treinamento e certificação, tá bom? Então, gente, eu acho que assim, por estar sozinho, por estar sem amigos, por estar isolado, sozinho, abandonado, a gente falou bastante. Devo estudar produto ou tecnologia, no nosso episódio 26 do DevSecOps Podcast. Então, a gente destacou 2 pontos aqui, né? Ou foco num produto, ou abranjo com uma tecnologia.
Então fazendo uma analogia, né? Que seria isso? Cara, eu vou aprender só uma linguagem ou eu vou aprender programação e algoritmos? E aí eu fico livre para implementar em qualquer linguagem. Ou não, eu vou aprender só uma linguagem específica e só vou viver dela, né? Esse é o ponto aqui, essa era a discussão. E aí levantamos a questão de foco versus abrangência, a questão de estar ou não amarrado a um fabricante ou uma empresa, a questão do preço profissional, quanto é o salário de um profissional focado em produto, especialista em produto, e um salário de um profissional não focado em produto, não especialista em produto. Falamos também de regras, né, ou liberdade de escolha para suprir algo que não te agrade num produto. Então, se você é livre para falar, putz, tal produto não atende, eu posso combinar com outro produto, com X produto, ou tanto faz, né? Abro mão disso, eu fico com um produto só e aceito as deficiências dele. Ou não, né? E aí falamos também de treinamentos e certificação. Qual a questão de treinamento oficial, certificação, conteúdo para aprender, né? Sobre aquela tecnologia específica ou aquele produto específico. E aí vemos que dos dois lados, né, as empresas investem bastante nesse sentido. E também falamos de documentação e suporte, né? Quais são os problemas, né? Se eu tenho um produto, eu estou amarrado àquela empresa, né? De novo, aquele fabricante, que me oferece uma documentação e um suporte que eu tenho que me contentar com aquilo, né? Ou, por outro lado, se eu estou livre nesse sentido, né? Para escolher qualquer tecnologia e, de repente, correr o risco de nem ter documentação e nem ter suporte, né? Se for o caso. Inclusive de comunidade, né? Inclusive, falar, putz, eu preciso suporte aqui na linguagem, sei lá, Lua, né, gente? De novo, a galera do Lua vai me xingar aí. Mas longe disso, né? É só não vou usar o Lua como exemplo, não vou usar outro exemplo aqui, ó. Eu escolhi a linguagem Drupals, beleza. Onde está a documentação? Não tem. Onde está o suporte? Esquece. Tem treinamento? Menos. Quanto custa? Zero. Sabe? Então você tem várias questões a levar em consideração quando você decide olhar a sua carreira e falar, cara, eu vou ser especialista de produto ou eu vou aprender uma tecnologia e ser livre de empresas e etc. Eu acho que, de novo, né, uma conclusão aqui, se fosse fazer uma conclusão para vocês, tem os dois lados, tem o lado bom e o lado ruim de tudo isso. Um exemplo que a gente citou aqui foi a questão do SAP, por exemplo, né? Profissionais de SAP ganham muito bem mesmo, né? Programador ou analista funcional. Lógico, o analista ele conhece de negócio, então não está amarrado, né? Ele pode ir para o mercado, etc. Mas o programador não. O programador ABAP, né? Eu não lembro se é ABAP agora, a linguagem de SAP, agora fugiu aqui, mas enfim, o programador lá específico da linguagem do SAP, ele está amarrado naquela linguagem e empresas que têm SAP. Se ele saiu, ele quer mudar, fazer outra coisa, cara, ele simplesmente vai ter que aprender tudo do zero. Lógico, uma vez que ele é programador numa linguagem, muita parte da lógica dele, e banco de dados até, ele vai levar para qualquer outra linguagem. Mas ele tem uma curva de aprendizado ali, vai ter um tempinho ali de aprendizado para Java, para C Sharp, por exemplo, tá? Até para o banco de dados, eu não sei que banco de dados que a SAP está usando agora, mas eu lembro que tinha o HANA, né, um banco de dados em memory, por exemplo, e o cara vai para o relacional, ou para o próprio banco não ser relacional, né, outros modelos aí, de repente tem uma curvinha de aprendizado aí, seja grande ou pequena, tá, gente, mas vai ter, esse é o ponto. Agora você tá, cara, eu trabalho web com ASP.NET e SQL. Para você ir pro Java e Mongo, pro Java e MySQL, cara, é uma semana. Uma semana de ambientação com a IDE diferente que você vai usar ali. Percebe? Então isso é um pouquinho a levar em consideração também. Tá bom, gente? Então tá aí nosso primeiro episódio sozinho, isolado, porque um tá de licença maternidade, o outro chilicou. Se ele ficar bravo comigo porque eu tô falando que ele chilicou, caguei também. Enfim, essas coisas acontecem. Mas, Vini, te amamos. Rodrigo, para de trocar fralda e amamentar. E vem pra cá, volta, que tô com saudade também. Fazer isso aqui sozinho é foda. Beleza? Então é isso, meus jovens. Nosso episódio número 26 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista e a gente fica por aqui. Valeu!